Seja bem-vinda! Se você está assistindo essa live, o tema é as causas da endometriose pelo olhar sistêmico e como a ginecologia natural pode ajudar. E se você está assistindo depois, eu quero que você adiante um pouquinho que eu vou receber a mulherada que vai chegar ao vivo comigo. Mas fica aí que essa live vai ser sensacional para ajudar você a entender o porquê da endometriose e como a gente pode tratar e ajudar nos sintomas. Então, seja bem-vinda, mulheres! Seja bem-vinda! Deixa eu mandar aqui nos grupos. Hoje nós vamos falar sobre as causas da endometriose pelo olhar sistêmico e como a gente pode amenizar os sintomas da endometriose com a ginecologia natural. Então, vamos colocando aí. Se você é uma mulher com endometriose, você sabe o quanto a endometriose é uma doença muito comprometedora, né, ao estilo de vida da mulher, porque a gente fica bem comprometida. Então, deixa eu compartilhar aqui, calma aí. Estou ao vivo. Quem tá chegando, tem alguma mulher aqui com endometriose? Ontem a gente fez uma live sobre miomas, né? E eu tive muita mensagem no direct falando sobre endometriose, me perguntando, né? Ariel, o que você recomenda para endometriose? Como é que a gente pode tratar a endometriose, né? Como é que a endometriose pode ter menos sintomas? Então aí hoje eu resolvi fazer uma sobre endometriose. Eu sei que o público com endometriose, ele já é um público um pouco mais com um pouco mais de sintomas até mesmo do que tem quem tem mioma, né? Porque a endometriose ela é uma doença inflamatória e ela também acaba trazendo muitas questões no dia a dia. Mas a gente tem, assim, uns estudos muito profundos sobre endometriose e que pode dar uma melhoria, sim, nos sintomas de cada mulher, tá bom? Então isso é bem importante a gente estar ressaltando que a ginecologia natural, ela pode ajudar as mulheres, assim, com muita propriedade, né, dentro dos sintomas da endometriose. Então, primeira coisa, ó, eu tenho endometriose. A endometriose e a endomeniose, né? A endometriose ela é diferente da endomeniose, porque a endometriose é os endométrios que eles estão... O som tá bom, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, né, que vocês me responderam aqui, estão conseguindo ouvir, né? Se tiver alguma coisa no som, vocês me falam, tá? A endometriose, eu penso que nesse útero aqui, ó, isso aqui são focos de endometriose, tá vendo? A endometriose, ela vai para fora do útero, né? A endometriose não. Só que elas têm um processo inflamatório também. E às vezes a mesma mulher que tem endometriose, ela também tem endometriose, tá? Então elas podem coabitar a mesma pessoa. E a endometriose, ela é uma patologia que ela acaba tendo um mergulho muito profundo. Eu tive durante muito tempo trabalhos com endometriose, inclusive a Lu a doutora Lu, né, que é a ginecologista que eu assim sempre indico, ela deu uma mentoria sobre endometriose, assim, eu tive o convite de estar lá com aquelas mulheres, né, que eu dei para elas esse olhar sistêmico, né, através dos cristais, a ajuda para essas mulheres que ela estava mentorando, então ela me convidou para fazer parte dessa mentoria e então eu tive de perto assim, né, como as mulheres elas conseguem, né, ter um olhar diferenciado para a endometriose, como isso melhora a saúde delas, né? Então já dei algumas mentorias, já participei de algumas mentorias com a Lu e isso faz uma diferença muito grande, mas de fato a endometriose é uma patologia que você precisa mergulhar. Por que mergulhar? Porque se a gente para avaliar o útero que tem endometriose, ele é um útero que ele tá jogando os endométrios para fora, né? Ele tá jogando os endométrios para todos os cantos. E aí, isso traz muito sobre a história daquela mulher, né? A gente vai ter toda a questão fisiológica da endometriose, que de fato é uma questão que ainda se estuda bastante cientificamente, porque se descobriram que a endometriose é uma patologia inflamatória. Pela ciência, a endometriose não tem cura, pela ciência tradicional, né? E por ela não ter cura, qual é a política do que acontece, né, com a endometriose, em sua maioria, mas a gente já está tendo uma visão diferente, que já tem alguns médicos, mesmo dentro do sistema tradicional,
que já estão estudando um pouco mais o que está vindo lá de fora, né? Principalmente a França, que tem um estudo bem forte em relação a isso, né? Sobre a endometriose, ela afetar, por exemplo, os neurotransmissores, ou seja, as mulheres tendo endometriose, elas têm tendência a ter mais depressão, elas têm uma resistência menor para a dor emocional, porque elas já estão tão saturadas de sentir dor, né? Então, já tem um estudo que, calma aí, uma mulher com endometriose, ela não precisa tirar o útero, até porque a retirada do útero não significa que a endometriose vai embora. Né? Diferente do mioma, que a gente pega e tira o útero e de fato não tem mais o mioma ali, né? A gente vai ter outras patologias devido à causa, né? Dentro desse olhar sistêmico. A endometriose não. A endometriose, a mulher ela pode vir, retirar o útero e a endometriose continuar. Então, dentro de uma evolução científica, estão tentando entender como é que a gente faz, então, para poder tratar uma endometriose, se quando a gente tira o útero, essa endometriose continua, né? Então já você está tendo um estudo maior, mais profundo. Mas é claro que esse estudo ele não vem assim de uma hora para outra, né, gente? A gente não demora, né, para poder, né, as pessoas terem informação, para essa informação chegar para todos. E isso acaba que dificulta a vida de muitas mulheres, porque a endometriose ela é uma patologia que dói. Ela dói muito, né? As mulheres elas ficam com muito sangramento. É difícil uma endometriose não ter tanto sintoma. É possível? É. Às vezes aquela mulher tem uma endometriose que ela tem pouquíssimos sintomas e consegue conviver muito bem, às vezes não. Então, por ela ser uma doença inflamatória, o que significa? Que o corpo está inflamado. Então, aquela mulher, a primeira coisa que ela precisa é tratar a alimentação. Calma aí, gente. Minha voz está esquisita. E qual é a política que a gente tem? De não falarem da alimentação muitas das vezes. Tem um estudo que diz que quando a mulher ela vai lá e descobre o diagnóstico de endometriose, apenas 13% dos médicos falam que ela precisa mudar a alimentação dela. Então ela sai daquele consultório com resultado de endometriose, provavelmente com anticoncepcional, porque é a política que geralmente todo mundo faz, parar o ciclo menstrual, o que não necessariamente ajuda. Por que não ajuda? Porque mascara a doença, então a doença fica mascarada ali, a gente não sabe o quanto está evoluindo ou não, né? E é um estudo muito antigo. Porque antigamente, quando se descobre a endometriose, né, diziam que era uma doença da menstruação. De hoje em dia já se sabe que não é uma doença da menstruação. Então, como aquela mulher sai sem informação, ela continua se alimentando com coisas inflamatórias, ela continua tendo uma rotina inflamatória e aquilo vai aumentando a endometriose. Então, o olhar para a endometriose, ele já está sendo modificado até mesmo pela medicina um pouco mais convencional, né, que a gente já está indo para uma medicina que um pouco evolui, mas ainda é uma coisa lenta. E agora a gente vai falar sobre essa parte da causa, que essa parte da causa, de fato, é uma coisa mais holística, é uma coisa mais sistêmica, é uma coisa que ela precisa ser vista como um todo dentro daquela mulher, né? Precisa olhar por um todo e aí a gente olha para a energia daquela mulher, a gente olha para as emoções daquela mulher, a gente olha para o estilo de vida daquela mulher para que a gente possa entender o que causou a endometriose dentro dela. E aí a gente também olha para a genética daquela mulher. E a genética não no sentido de minha mãe teve, minha avó teve, mas não, de como foi a qualidade e o estilo de vida desde o útero da avó. E aí, novamente, eu volto a falar sobre que quando a sua avó estava gestando a sua mãe, o óvulo que ia ser você já estava dentro da sua mãe. E cientificamente, o óvulo de uma mulher, ele vai interferir nas próximas 3 gerações. Então não é só um olhar sistêmico, que também tem a ver com o olhar científico, né? Mas cientificamente já se comprova que a qualidade do seu óvulo hoje vai interferir nas próximas 3 gestações. Né? Ou seja, aquele material genético ele vai ali ser bom ou ruim para as próximas 3 gerações. Então, uma mulher que tem endometriose, ela provavelmente tem um material que veio lá das ancestrais dela. E de fato, né, gente, é genética. Mas a gente consegue olhar para isso ainda mais de uma forma holística, ainda mais com uma forma que pegue um todo, né? E quando eu falo holístico, o que significa o holístico? O holístico é olhar para o mental, é olhar para o emocional, é olhar para o energético e olhar para o físico. E não só focar no físico. Porque o que acontece com a medicina ocidental, principalmente, que é a nossa medicina aqui, a nossa medicina convencional? Ela olha para o seu corpo físico. Só que o corpo físico, ele não anda sozinho. O corpo físico, a gente não é um pedaço, um saco de osso andando por aí.
Não é. A gente tem todo um recheio. E se a gente não olha para esse recheio, o que acontece? A gente vai adoecendo, porque é esse recheio que de fato adoece a gente. Então é bem importante a gente entender esse todo. Então o holístico é isso. Por isso que a gente já tem ginecologia holística, né? A própria Lu trabalha com uma ginecologia holística que olha para um todo, que não tem só as ferramentas alopáticas à sua disposição. Tem as ferramentas alopáticas, mas tem outras ferramentas, que são a homeopatia, que é a fitoterapia, que é onde entra as ervas, que é as próprias práticas da ginecologia natural. E as próprias práticas da ginecologia natural, elas vão aliviando esses sintomas. Aí, se a gente tiver um olhar que sai desse olhar tradicional, desse olhar convencional, e aí a gente pergunta, a endometriose tem cura? Então, eu tenho alunas que já curaram a endometriose. Né? A Lu tem pacientes que já curaram a endometriose, né? Acabou, não tem mais foco. Mas isso cientificamente é possível? Cientificamente, não. Existem alguns casos, existem alguns casos, né? Mas não é possível. Né? É possível aquela mulher viver bem com os sintomas. É possível ela conseguir amenizar os sintomas. É possível os focos diminuírem. Mas sumir é muito raro. Mas é possível saindo desse lugar do científico. Né? É possível porque, por exemplo, eu vou passar para vocês na segunda-feira o depoimento da Ana Paula. Né, que ela tinha endometriose, iria tirar o útero pela endometriose, ela começou a fazer as práticas de ginecologia natural, começou a fazer todo o processo de observação, e aí quando ela foi renovar o exame, cadê a endometriose? Né, o médico chegou até a perguntar, você operou a endometriose? Ela, não fiz nada, mas estava lá, o útero sem foco de endometriose nenhuma, como se ela nunca tivesse tido. Né? Então, é possível, mas não pela ciência. Pela ciência é uma coisa que, tipo assim, ops, esquisito isso aí, hein? Né? Esquisito, porque não tem cura, mas de fato é possível, só que é uma mudança profunda, é uma mudança que você precisa mergulhar, né? Você precisa dar um mergulho bem forte dentro do seu útero, então acaba que dificulta muito. Então, vou responder vocês aqui. Bom dia, quem tá chegando. Eu tenho endometriose, mas quase sem sintoma, que bom, altera muito o meu humor. Quando você diz inflamatória, quer dizer que ela inflama ou ela piora a inflamação? Quer dizer que ela é uma doença inflamatória, ela nasce de uma inflamação, ela é uma inflamação. E claro, piora a inflamação no corpo, né? Quando a gente tem uma doença inflamatória, significa que o corpo inteiro está inflamado, né? Mas o foco da endometriose, ela é uma inflamação. Então, quando a gente precisa... a primeira coisa para tratar a endometriose é eliminar a inflamação, é diminuir a inflamação. Né? E a gente já tem estudos que estão começando a comprovar que ela também pode ser uma doença autoimune. Então, mais um motivo para a gente poder olhar para a alimentação, para o que é ingerido. E não é só para o que é ingerido no sentido de alimento físico, é para o que é ingerido em um geral, sabe? Tanto no alimento físico quanto emocional. As mulheres que têm endometriose, elas vivem uma rotina muito diferente no sentido de correria. A maioria delas são mulheres urbanas que precisam dar conta das coisas, que precisam fazer as coisas. A gente entra em um tempo que é um tempo muito acelerado, que não tem esse tempo pra gente. Então, o que a gente está ingerindo, né? Então, essa falta de autocuidado, essa falta de autoobservação, essa falta de presença, muitas das vezes está conectado com a endometriose. O som tá ótimo, muito obrigada. Lindo sábado. Estou tomando remédio para hemorragia por causa do mioma. O mioma, dependendo do lugar, né? Aí eu vou falar pra vocês, Stefania, dá uma olhada na live de ontem que eu deixei gravada, tá bom? E eu acho que os stories também estão gravados aí, ainda estão no ar. Devem sair daqui a pouco, porque eu postei ontem de manhã, né? Mas se você conseguir depois dar uma olhadinha lá, que talvez te ajude. E o mioma, dependendo do lugar, ele vai causar sangramento, né? Porque ele pode estar em vários lugares. Ele pode não ter sintoma nenhum, mas dependendo do lugar, ele pode causar um certo sangramento. Mas também são sintomas, né? E a gente consegue amenizar bastante com a ginecologia. E o mioma não é motivo de tirar o útero. Existe a cirurgia de retirada de mioma, que é a miomectomia, se eu não me engano o nome. Né? Então, você consegue fazer uma cirurgia e tirar o mioma. Só que é uma cirurgia que ela, pelo sistema, é mais barata e é mais trabalhosa. Então, geralmente, os médicos falam, vamos tirar o útero. Vamos tirar o útero e aí entra com todas aquelas objeções. Você é uma mulher que tem mais de 40, já tem filho, ou tem mais de 30, já tem filho, para que você vai ficar com o útero? O mioma pode voltar, e sim, o mioma pode voltar como toda doença pode voltar se a gente não olhar para a causa. E a gente pode tirar por causa daquela doença e um outro órgão adoecer algum tempo depois, justamente pela mesma causa. Então, a cura, ela está em olhar para a causa. Ela não está em
tratar a doença. E aí é o que eu falei ontem com vocês. A doença, ela é um mensageiro. A doença, ela não é o problema. O problema é a história. A doença é a consequência da sua história. Então, se você não cura a sua história da infância, a sua história da adolescência, a sua história de dor, os seus traumas, os seus abusos, se você não olha para isso, você pode tirar o útero, que ainda assim aquilo vai continuar e vai passar para um outro órgão, caso não tenha mais aquele órgão como foco. Então, a cura, ela não tá só em pegar e tirar. Ela tá no se aprofundar, ela tá em chegar e conversar, né, com a doença. Ontem eu recebi muitas mensagens das mulheres falando: Auriel, eu tô sangrando muito, o meu mioma, ele tá fazendo sangramento. E eu falo: seu útero tá sangrando muito? O que ele tá chorando? Quais são as lágrimas que você não chorou ao longo da vida para o seu útero hoje tá precisando derramar sangue para você poder olhar para isso? Porque é isso. Quantas vezes a gente não vai chorar no banheiro porque a gente tem medo de parecer inferior? A mulher, para ela poder entrar no mercado de trabalho, para a gente poder ter espaço, a gente precisou botar o pé na porta. A gente precisou alimentar uma guerreira dentro da gente e muitas das vezes suprimir a nossa inocência, o nosso medo, a nossa ciclicidade. E o que é esse bando de patologia? É a falta do olhar para a ciclicidade, é a tentativa de ser linear, é a tentativa de se encaixar em um mundo extremamente masculino. Né? E o útero, ele tá aqui, ele não tem culpa, né? E ele tá ali só tentando ser ele, só tentando vivenciar a ciclicidade dele, né? Que são essas 4 mulheres: mulher terra, mulher água, mulher fogo, mulher ar, fase folicular, fase ovulatória, fase lútea e menstruação. E conforme a gente vai interrompendo esse fluxo, a gente interrompe esse fluxo muito nova, porque é passado anticoncepcional pra gente com 13, 14, 15 anos, né? Porque a gente tem espinha, porque a gente tem cólica, porque a gente tem... Enfim, olham para isso, mas não olham se aquela menina tem muita cólica. Pode ser que ela esteja com uma alimentação ruim, porque através da alimentação você consegue aliviar as cólicas. Aquela menina tem muita cólica, talvez se ela tomasse um chá ou fizesse um cataplasma, uma compressa, ela não precisaria tomar anticoncepcional, mas vai um quê? Vamos para o anticoncepcional. O que isso faz? Faz com que a gente entre numa menopausa por medicamento com 13, 14 anos. A gente suprime o nosso ciclo. Gente, não é possível que isso não vai dar errado. Vai dar errado. E aí, lá na frente, a gente tem ovário policístico, endometriose, miomas. Por quê? Porque lá atrás foi onde suprimiram. Falaram assim, ó, vamos parar com isso aqui. E a gente simplesmente foi seguindo o fluxo. Por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente achar que a gente é linear, porque o anticoncepcional, você não menstrua, né? Ele é um sangue interrompido, ou seja, você não ovula. Se você não ovula, você não menstrua. Você tem até um sangue, e esse sangue, ele vem porque os endométrios precisam desescamar, ou seja, por excesso de medicamento, e o teu útero está desescamando, mas ele não necessariamente está fazendo o fluxo natural, que é o da ovulação, que cria toda a caminha do útero, e aí os endométrios desescamam aquela caminha. Não está acontecendo isso. E aí tira a ovulação da menina de 13, 14 anos, que é o processo criativo. A ovulação, ela é extremamente importante para a gente criar, ela é extremamente importante para o nosso bom humor, ela é extremamente importante para os nossos neurotransmissores, para a dopamina, para a serotonina do cérebro. E aí a gente tem também mulheres que tomam antidepressivo muito novas. Por quê? Porque não ovularam. Muito novas. Então, é uma coisa que vai levando a outra. E aí, nessa tentativa, a gente adoece. Nessa tentativa de ser linear. E a endometriose, ela vem com essa tentativa também. Ah, que linda, está no lugar certo. Ah, Alexandra é maravilhosa. Alexandra é aluna linda, tem um trabalho maravilhoso com mulheres também. Toma remédio para hemorragia. Bom dia, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, a alimentação auxilia muito, né? Todas as doenças inflamatórias. Fibromialgia é uma delas, né? E você vai perceber que, assim, abrindo assim, um parêntese aqui, né, gente? Quando a gente tem alguma patologia autoimune, alguma doença autoimune, alguma doença inflamatória, e a gente mexe no que a gente ingere, não só fisicamente, mas também emocionalmente, a gente melhora muito. Então, vamos lá. Me tira uma dúvida. Fiz esterectomia 22 dias hoje. Fala a sua dúvida. Se você fez a esterectomia, é importante agora você cuidar da cicatrização, né? E cuidar desse útero energético. Por quê? O útero energético, ele é como se... Pela medicina, a gente chama ele de órgão fantasma, sabe? É como se fosse... O teu corpo, ele continua sentindo aquele órgão mesmo quando ele não tá. E aí, a gente,
pela energia, a gente começa a entender que é a energia do órgão que vai se manter ali, né? Então, aquela energia, que é o seu útero energético, ele vai continuar vibrando dentro de você, independente de ter o físico ou não. Só que ele pode vibrar em uma harmonia ou ele pode vibrar em uma doença. E se ele vibra em uma doença, acaba que essa doença vai para outros órgãos também, né? E tem uma frase que a doutora Bel diz assim, né? Quando a doença não é ouvida, ela chama reforço, né? E aí a gente acaba tendo várias outras doenças porque a gente não ouviu uma. E de fato é verdade. Então é importante agora você olhar para a causa e você mergulhar na causa, né? Para poder fazer com que esse útero energético irradie essa energia, né? E aí como é que as mulheres que passam por esterectomia se conectam com a ciclicidade? Elas se conectam com a lua se elas não tiverem ovário. Se você tem ovário, você continua com a ciclicidade interna. Se for uma esterectomia total, que tiraram o seu ovário também, aí sim você começa a se conectar com a ciclicidade da lua externa, né? Que tem um efeito muito forte sobre os nossos hormônios. Muitas vezes chora no banheiro. Qual mulher que nunca, né? Qual de nós nunca foi chorar no banheiro por medo de parecer fraca, frágil nesse mundo machista e patriarcal? A babosa, agora que você tem 22 dias, eu não sei se... Depois você me manda um direct, que aí eu dou uma olhada no seu caso melhor. Aí você me manda, me diz como é que tá a cicatrização, que aí eu consigo dar uma coisa mais focada pra você, tá bom? Ó, primeira coisa, gente. Por que a endometriose? O que eu percebi, na verdade, que a endometriose, ela traz para as mulheres? Ao longo desses 15 anos que eu atendo mulheres, para esse olhar mais energético, para esse olhar mais emocional, eu fui percebendo que a endometriose, ela não tinha necessariamente um padrão, como o mioma tem, né? O mioma, ele tem 3 padrões, né? Ele tem ali os padrões das mulheres que se doam demais, ele tem o padrão das mulheres que não pariram sessões, ele tem um padrão. A endometriose, existiam mulheres muito yangues, né? Que eram mulheres muito, né? E tinham mulheres muito yin, sabe? Muito, muito, muito mais depressiva, muito mais reservada. Então não era um padrão, porque aquelas 2 mulheres tinham endometriose. Mas aí eu falei, toda doença, ela tem um padrão. Toda doença, ela tem um fio energético que guia. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e aí tentar entender ainda mais. Aí eu descobri que as mulheres que têm endometriose, elas guardam um segredo. Mas aí um monte de... Mas o que diabo de segredo é esse, Aurel? Então, esse segredo não é necessariamente um segredo, tipo, oh meu Deus, é um segredo. Não. Mas é como se fosse uma dor que é só minha. Ou é uma dor que eu preciso guardar. É algo que precisa estar comigo. É algo que eu preciso estar comigo, mas de fato eu quero esquecer. Então é como se o útero, ele pegasse essa grande dor, esse grande segredo e escondesse dentro dele. Aí o que ele faz? Para que esse segredo não seja visto, até mesmo para aquela mulher não ficar lembrando daquilo, ele começa a esconder com os endométrios. E ele começa a jogar os endométrios para todos os cantos. Então eu digo que um útero que tem endometriose é um útero que ama demais aquela mulher. Porque ele está tentando fazer com que ela não sofra. Ele está tentando fazer com que ela não lembre de alguma coisa. E aí vai ser vários tipos de segredos, né? Eu vou dar alguns exemplos de atendimentos que eu já fiz. Eu já estava atendendo uma mulher durante 1 ano com uma endometriose e ela já não tinha mais sintomas, assim, a hemorragia já não estava mais, ela não tinha necessariamente a cólica profunda, né? Então, assim, ela já estava bem, mas a endometriose continuava ali. E aí a gente estava tentando entender o que era e eu não conseguia descobrir a danada da causa da endometriose. Porque a gente mergulhava e nada vinha. E aí um belo dia, a gente fazendo um trabalho, inclusive foi com um cristal, né? Foi com uma obsidiana negra, a gente conseguiu trazer uma memória. Né? E aí essa memória tinha sido uma memória de um abuso, né? E aí quando a gente pegou essa memória que estava lá escondida, lá no breu do esquecimento, a gente conseguiu entender o que aquele útero estava escondendo. Né? Isso foi um dos casos. A gente também já teve um caso de uma menina que ela não conseguia aliviar os sintomas, mesmo com todas as práticas da ginecologia, ela ainda tinha, assim, tinha diminuído, né? Mas ela ainda tinha, assim, muitos sintomas, né? Muita cólica, ela ficava muito para baixo, e a gente não conseguia entender o porquê, e aí a gente foi mergulhando, e descobriu, quando ela era adolescente, ela tinha feito um aborto e não contou para ninguém, porque ela tinha vergonha, tinha medo de ser julgada, e ela tinha esquecido. A cabeça dela apagou isso. Então, eu fui percebendo que existia a caixinha do segredo da endometriose. E aquele útero guardava essa caixinha do segredo. Então, uma das formas de tratar a endometriose é chegar para esse útero e falar, manda para cá.
Manda pra cá que hoje eu sou adulta e eu consigo lidar com isso. Né? Você não precisa ficar sozinho escondendo esse segredo. Né? Você não precisa ficar sozinho, de fato, carregando só essa dor. A gente carrega junto. Então, trazer essa dor desse útero para você consciente ajuda muito no processo da cura. Né? E a endometriose, ela é esse mergulho, porque muitas das vezes não tá claro. Muitas das vezes não é a clareza, né? Não tá, eu tô guardando alguma coisa e sei que eu tô guardando, não. Ela é uma profundidade, né? Por isso que a endometriose, ela é um mergulho dentro de você, ela é um mergulho dentro do útero. E uma coisa bem interessante é que muitas das vezes esse segredo vem da ancestralidade. Às vezes aquelas mulheres daquela família guardavam alguma coisa, né? E ela, quando criança, ouvia aquilo, né? Então ela tinha uma sensação de que precisava honrar aquele segredo. E isso é muito comum durante o nosso sistema familiar, a gente tentar honrar as mulheres, né? A mãe, pai, enfim, devido à dor. Né? Às vezes aquela mãe não pôde ter filho, ou aquela mãe não quis mais ter filho, né? E você, para honrar aquela mãe, muitas das vezes faz com que o seu corpo adoeça de alguma maneira que te impeça de ser mãe, por exemplo, né? Então, esses pactos inconscientes que a gente vai fazendo por amor, ele muitas das vezes nos adoece também. Então, a endometriose, ela é um lugar que a gente precisa olhar para um todo, sabe? Ela precisa ser olhada para vários lugares. Ela precisa ser olhada para a emoção, ela precisa ser olhada para a infância, ela precisa ser olhada para a família, para o sistema familiar. Ela precisa olhar para como aquela mulher se alimenta, não só de comida, mas se alimenta em um todo, sabe? Se alimenta dentro do processo de energia, né? É uma mulher que engole muitas emoções, é uma mulher que ela não expressa a emoção dela, ela simplesmente, né, vai lá tá, não preciso falar sobre isso, engulo aquilo ali, vou lá, choro no banheiro, depois tá tudo bem, né? E isso vai interferindo na tua saúde. Isso interfere em toda a saúde, né, gente? Mas a endometriose, ela vai se alimentando disso, porque você vai inflamando o seu corpo. A dificuldade, muitas das vezes, de mostrar raiva, né? A raiva, ela é um sentimento inflamatório. E quando a gente não coloca ela pra fora, a gente inflama o corpo, né? E a raiva, ela é um sentimento quente. E a gente tem uma ideia de que sentir raiva é feio, né? Desde criança, que se vocês percebem a criança, quando ela tá com raiva, o que ela faz? Ela expressa aquela raiva, ela fica vermelha, ela chora, ela grita. Mas você percebe que passa. E daqui a pouco parece que ela não sentiu nada. Sabe? Passou. Ela teve ali aquela crise de raiva, chorou, se jogou no chão, e daqui a pouco passou, né? E o que acontece aquilo ali? Ela pegou e jogou toda a raiva pra fora. A gente adulto não faz isso. Né? A gente não faz isso, o que a gente faz? A gente suprime, então a gente faz o quê? Joga pra dentro. Quando a gente joga pra dentro, a gente inflama. E aí essa inflamação, ela pode ir pra qualquer lugar do corpo. E aí, dependendo do que é que você tá jogando, pode afetar o feminino, que é o seu útero, né? E aí, às vezes, essa endometriose, ela não para de se espalhar, ela continua se espalhando. E aí aquela mulher tá com remédio, porque é uma prática da ginecologia convencional, né? Parar com a menstruação, porque tem a ideia de que se você tá com dor, se você parar com a menstruação, vai de fato melhorar a dor daquela mulher, né? A ideia é essa. A ideia é que aquela mulher tá cheia de cólica, tá chegando lá, tá com muita cólica, tá sangrando muito, vamos parar a menstruação. E aí para. Aí toma um anticoncepcional para poder parar. Só que aí ela continua com inchaço, ela continua com a dor, ela continua com a indisposição, ela continua com a falta de energia. Por quê? Porque, na verdade, a doença ela continua ali. Ela só está mascarada pelo hormônio. Então, não é uma cura, é um paliativo. Um paliativo para parar aquele sangramento e aquela cólica que ela está sentindo. Né? E aí isso faz com que ela, muitas das vezes, acredite que está melhor quando não. Então, esse é o problema do parar o ciclo ali por conta do hormônio durante a endometriose. Porém, eu também super entendo que se aquela mulher tá sangrando muito, tá ficando com muita dor, né? E aí chegam pra ela e falam assim, cara, toma isso aqui, que isso aqui vai melhorar pelo menos o sangramento. Pelo menos vai aliviar a tua dor. Pô, né? Tô com dor, gente. Ficar com dor é ruim. Eu vou pegar e vou aceitar. Porque não me dão outra chance, não me dão outra opção. Não me dão, né, uma opção de, você pode tomar um chá para ver se melhora, você pode fazer um cataplasma, você pode fazer uma massagem uterina, você pode fazer outras práticas que também vão ajudar, né? Não, só fala assim, se você tomar isso aqui vai aliviar. É isso aqui ou não tomar isso aqui. Ela vai optar por tomar aquilo ali. Pela falta de conhecimento, pela falta de opções que ela tem.
E aí a gente fica com uma doença mascarada, que vai cada vez mais se aprofundando, cada vez mais não sendo vista. E o não ver a doença é fazer com que ela cresça sem você entender por onde está. Então fica, a minha endometriose está aumentando, está cada vez mais forte, está cada vez mais com mais foco, né? E aí isso acaba que vai mexendo cada vez mais com aquela mulher, né? E como eu disse para vocês no início da live, a endometriose tem um efeito sim sobre os nossos neurotransmissores, ou seja, sobre o humor. O humor daquela mulher é diferente. E aí entra numa sociedade que não entende a mulher, né? Que a cólica é frescura. Você, a mulher, sente isso desde sempre, como é que você não se acostumou? Entra no, você de novo tá com isso. Não é possível que você esteja com tanta cólica assim, não é possível ser verdade. Então aquela mulher ainda é desacreditada na própria dor dela. Né? E isso interfere muito no humor dela. Porque o que acontece? Eu tô aqui morrendo de dor e comparam às vezes, né, a endometriose com facas, sabe? Entrando no abdômen. Já fizeram essa comparação. Né? Então imagina, uma dor absurda onde aquela mulher sente como se fosse facas entrando no abdômen dela e a pessoa tá dizendo assim, frescura, né? Tem isso todo mês, não acostumou ainda, né? Então, muitas das vezes, aquela mulher, ela não é acolhida na dor. E por ela não ser acolhida na dor, isso vai piorando o caso, tá? Como ser seu paciente? Manda um direct pra mim, meu amor. Geralmente eu abro a agenda a cada 2 meses, né? Eu abri mês passado, eu não abro esse mês, mas devo abrir daqui a pouco. Assim que a gente terminar o lançamento da ginecologia natural, que quem não tá inscrito, inclusive, vai lá para o link da bio, se inscreve, que hoje, às 18 horas, eu vou liberar para vocês a apostila. Gente, a apostila tá muito legal, porque eu fiz uma apostila única para as 4 aulas. Então, vocês vão ter práticas para poder deixar o seu sangue saudável, e que isso ajuda tanto as mulheres com mioma quanto com endometriose, porque vocês vão entender um pouco mais sobre a menstruação, né? Vocês têm lá sobre alimentos que vão ajudar vocês no dia a dia para poder liberar a inflamação, para que vocês possam ter uma menstruação mais saudável. A gente vai ter uma aula só sobre candidíase, e eu vou ensinar vocês a fazerem uma mandala de erva com a ciclicidade de vocês. Então, esse material, ele vai ser entregue hoje às 18 horas nos grupos. Então, se você não tá no grupo, você não vai ter a apostila, e ela tá super rica. Então, entra lá, vai pro grupo do WhatsApp para vocês poderem ter, tá bom? E aí, a gente vai começar segunda-feira. As nossas aulas, elas vão ser pelo YouTube. E aí vocês vão ter, assim, um material bem sensacional. A gente vai ter práticas, então vocês vão fazer algumas práticas de reconexão, útero, né? Vamos conversar com o nosso sangue. Vocês vão ver que vai ser, assim, algo onde vai preencher bastante, né? E a gente vai de segunda a quinta, e na quinta-feira eu abro as vagas para a formação de ginecologia natural sistêmica, tá? Para quem quiser aprofundar, para quem quer ser aluna, para quem quer realmente, assim, mergulhar comigo nesse meio mais natural, entendendo, né? E aí eu abro na quinta-feira as vagas. Meus atendimentos são online. Olha, tá vendo? Existe uma causa. Meu pai, quando amputou a perna, sentiu uma dor, hemorragia, esse mesmo, meu pai faleceu. O luto, ele mexe muito, né? A minha menstruação, depois que meu marido faleceu, ela é totalmente diferente, né? E eu consigo identificar cada mês, assim, a relação da dor com o falecimento dele, né? Eu consigo identificar o sangue com o que eu tô sentindo, e eu percebo o quanto isso mexe com a gente, e mexe muito nas minhas fases, né? Eu consigo, fez 1 ano agora, né, que eu sou viúva, então eu consigo identificar quando eu tô foliculando, quando eu tô ovulando, quando eu tô na fase lútea, e cada sentimento em relação à morte dele muda a cada semana, sabe? E eu consigo identificar quando eu consigo ficar um pouco melhor, quando eu consigo ficar muito mal, né? E eu consigo perceber isso pela cor do sangue, pelo cheiro do sangue, pela dor, né? E eu conto isso nas lives, que o meu marido sempre foi o meu guardião da lua, né? Então, assim, a gente tinha um respeito muito grande pelo sangue, ele tinha um respeito muito grande pelo meu sangue, pelo meu útero, né? Então, ele era o cara que fazia a minha árvore da lua, né? Que plantava a lua comigo. Então, a gente tinha uma conexão muito forte, né? Nesse lugar. E quando ele morreu, né? Depois que eu demorei uns 2 meses para poder entender que ele tinha de fato falecido, né? A minha menstruação teve um dia que ela desceu e eu não consegui ficar em pé, sabe? Ela desceu e aí, além da dor, eu nunca tinha sentido aquela cólica tão forte, a não ser, né, no parto do meu filho. E, sei lá, quando eu era adolescente, que eu tinha muitas cólicas, né? Eu não tinha anos que eu não tinha sentido. E aí, naquele momento que eu senti aquela dor, que eu caí, assim, encolhia, e eu pensei, cara, meu útero tá chorando a morte dele.
de fato, né? Ele não chorou ainda, né? Então, naquele momento eu entendi que o meu útero precisava também chorar a morte, sabe? Então, a gente começa a ter uma conexão muito forte com o nosso útero a partir do momento que a gente entende que ele não é algo é a par da gente, sabe? É a parte. Ele é algo que tá na gente. E por isso que eu digo assim, a dor de não ter ele, só o meu útero vai entender. Ninguém mais vai conseguir entender isso. Então é isso, né? O teu útero sofre com você quando você tá sofrendo. E quando você traz o seu útero como seu melhor amigo, você consegue entender a dor dele. Você consegue compartilhar essa dor, sabe? Então faz todo sentido, sim. Que perfeição, porque ao mesmo tempo que o útero quer esconder para a cura, ele nos faz olhar exatamente para esse segredo, sim. Como descobrir esse segredo, meu Deus? É o mergulho, né? Eu já atendi uma menina que o segredo dela era da família, né? Não era necessariamente uma coisa dela, era da família. Então, a avó dela já tinha 8, 10 filhos, eu acho. Tinha 8, né? Tinha 8 filhos. E aí, o marido, naquela época, né? Eles tinham muito daquela coisa da mulher não pode tomar anticoncepcional. Nem sei se existia naquela época um anticoncepcional, na época da avó dela. Mas, enfim, de qualquer forma, era aquela coisa, né? Do cara chegar e aí, enfim, ter relações com a mulher engravidava, tinha filho, enfim, era isso. E aquela mulher não queria mais isso. Ela já tinha 8 filhos, né? Então, ela tinha a família dela tinha o termo do deixar vir ou não deixar vir, sabe? Então, esse termo do fulana não deixou vir, fulano não deixou vir, mas era uma coisa entre as mulheres daquela família, sabe? E aquilo pra ela ficou guardado dentro dela. Ela era criança, ela era pequena, mas ela via aquilo, né? Então, aquilo ali foi uma do que a gente identificou a causa da endometriose. Por quê? Ela queria muito ser mãe, mas ela não conseguia ser mãe, né? Então, ela tinha muitas perdas de bebês e aí a endometriose, de fato, atrapalha muito, né? A gestação e até mesmo a própria fecundação, né, a endometriose atrapalha. Então ela não conseguia identificar até que a gente chegou nesse lugar, né? E aí aquilo ali fez sentido para ela, porque ela não contava para ninguém aquilo, que era um segredo da família, mas de fato ela queria honrar aquela avó que não deixava vir. Então, de fato, o útero dela arrumou um jeito de não deixar vir, né? Porque ela queria honrar aquela avó. Então a gente vai conseguindo correlacionar isso, né? Assim como eu já atendi mulheres que a endometriose apareceu depois de mais velha, devido a um abuso, por exemplo, um abuso obstétrico. Eu já tive uma aluna, inclusive, que hoje ela não tem mais endometriose, que é a Fátima, e é muito bom, é muito linda a história dela, mas também não é triste, porque ela passou a ter endometriose depois do parto da filha e ela passou por um abuso obstétrico. A gente demorou muito tempo para poder identificar que o abuso obstétrico que ela passou ali causou endometriose. Né? E hoje em dia ela consegue falar sobre isso, hoje em dia ela consegue entender isso, né? Mas ali, como ela foi, como os médicos trataram ela, né? Ela teve um pré-eclâmpsia, né? O que ela ouviu durante aquele parto, aquilo ali bloqueou o útero dela e ela queria ter outros filhos e ela não conseguia, a endometriose veio, né? Ela descobriu a endometriose depois e ela ficou durante muito tempo tratando a endometriose e ela optou por tratar de forma natural, então ela tratou com todas as práticas da ginecologia, ela também acrescentou os eggs, né? E eu ia acompanhando ela tanto como ela também era minha paciente, mas ela também virou minha aluna, então a gente ia acompanhando, assim, hoje em dia ela não tem endometriose, mas demoramos para poder mergulhar nesse universo, né, o que era aquele ponto-chave. Então, não é simples, não é de uma hora para outra. E uma coisa importante para a mulher é que somos cíclicas, gente. Então, o tempo ele é diferente pra gente. A gente vai estar mais acelerada em um momento, a gente vai estar mais devagar em outro, e respeitar isso é importante, porque às vezes a gente quer a cura e a gente quer agora. E toda vez que a gente fala assim, eu quero agora, quem tá falando esse agora é a sua criança. É a sua criança interior, é a sua menina mágica que ela quer só resolver aquele problema. Aí a gente tem que entrar com a nossa fase adulta, que é essa mulher que tá aí, né? Essa mulher adulta, para ela poder identificar que, calma aí, eu passei tantos anos adoecendo o meu útero, tantos anos me alimentando de forma ruim, tantos anos engolindo sentimentos, me colocando em relacionamentos abusivos, eu passei tanto tempo fazendo coisas que me adoecia, e como é que eu quero a cura agora? Eu quero agora, né? E aí a gente acolhe essa criança que existe dentro da gente, que quer o agora, acolhe ela, né? Mas a gente se comporta como adulta para buscar a nossa cura. Porque a cura, ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Então ela é uma mudança no estilo de vida. Ela é uma mudança em toda a vida. E as mudanças, elas demoram. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não quer mudar, mesmo que a gente esteja na merda. Por quê? Porque ali é a merda que a gente conhece, né? A mudança, ela é ruim, porque ela é o desconhecido.
E isso tem a ver com o nosso cérebro reptiliano, gente, que é as nossas sensações básicas, né? As nossas emoções base. Porque quando a gente era lá, homens e mulheres da caverna, a gente tinha medo de sair da caverna. Por quê? Porque o que tem lá fora da caverna? E se a gente morrer? E se a gente morrer fora da caverna? A caverna tá ruim, tá apertada, tá molhada, tá ruim aqui. Mas se eu for lá fora e se eu morrer? A mesma coisa o nosso cérebro repete todas as vezes que a gente quer fazer uma mudança. Eu quero me mudar de casa, ele vai para aquela sensação, mas se essa casa for ruim? E se essa casa for perigosa? Por quê? Porque a gente tem esse cérebro reptiliano dentro da gente, ele existe. Então, até você vir com a mente consciente, que é uma mente mais evoluída, que olha e fala assim, calma aí, esse medo não é real. Isso não vai me matar, né? Então você começa a trazer a consciência para a mudança. E para trazer a consciência para a mudança, demora. Então, por isso que não é o agora, né? Mas é uma busca, tá bom? A endometriose segue esse mesmo raciocínio? Mais ou menos. Porque a endometriose, o útero aumenta, né? É uma inflamação, então segue as questões do armazenar, mas a endometriose, em vez do útero estar escondendo, ele quer ser visto, né? Porque ele começa a ser aumentado. Ele quer que você veja, né? Então a endometriose, ela tem uma questão muito conectada com as mulheres mais yang, com as mulheres que de fato precisaram colocar a energia masculina no mundo, né? Ela tem um lugar diferente na visão energética, mas a visão inflamatória é bem parecida. Vamos lá. O que mais que eu coloquei pra vocês, né? Como é que a gente ameniza esses sintomas? Dentro da ginecologia natural, a gente vai amenizar as cólicas, né? As cólicas, os inchaços. Então, a gente ameniza isso com algumas ervas, a gente ameniza isso com cataplasma, a gente ameniza isso com vaporização. A vaporização, ela é muito boa para quem tá com endometriose, até mesmo quem tem endometriose. Eu vou falar um pouco da vaporização durante o nosso workshop, os saberes, né, ancestrais femininos, que começa segunda-feira. Então, quem não tá inscrito, vai lá e se inscreve. A vaporização, ela não é ideal fazer se a gente tá sangrando muito, porque ela aumenta o sangramento, né? Mas em momentos que a mulher não tá sangrando, ela fazer a vaporização, ela sente um alívio muito grande. As práticas, né, de chás quentes, de bolsinhas quentes no útero também ajudam. A massagem, né, que é uma massagem que ela ajuda na contração, porque o teu tecido liso, ele tá contraindo. Quando ele contrai e os endométrios estão espalhados, então você vai sentir dores em vários lugares, né? E aí as tinturas, os chás, as cápsulas, né, para quem não consegue ficar tomando tintura, né? Dependendo da erva que a gente for passar, e sempre utilizar ervas anti-inflamatórias, né? Ervas que vão trabalhar a inflamação. E são inúmeras. Para cada mulher vai ser diferente. Por quê? Tem muitas ervas que ajudam, por exemplo, o quitoco. Eu uso muito o quitoco para as mulheres que estão com endometriose. Ele tem, assim, uma coisa maravilhosa para poder tratar a inflamação uterina, né? Mas a gente vai ter o Vintex, a gente vai ter Artemisia, a gente vai ter uxa amarelo, unha de gato, a gente vai ter outras ervas também que vão ajudar na inflamação. E como é que aquela mulher vai selecionar? Ela vai começar a tomar e vai ver como é que vai ser os sintomas, como é que ela vai se comportando. Eu não me dei muito bem, a gente modifica, né? Mas o que é a escolha das ervas? Como é que eu faço essa escolha das ervas? Eu faço a escolha das ervas pela causa. Pelo que a gente está identificando na causa, não só pelos sintomas físicos, porque a gente vai ter uma leva de ervas anti-inflamatórias. A gente vai ter muitas ervas que trabalham o sistema reprodutor feminino, né? E a gente vai pegar aquelas que estão conectadas com sintoma. Então, se aquela mulher tem muito sangramento, então a gente tenta pegar uma erva que vai amenizar um sangramento. Por exemplo, uma cavalinha ameniza o sangramento, uma agoniada ameniza o sangramento. A gente ameniza o sangramento com algumas ervas, né? Amenizamos o sangramento, porque ela está com uma hemorragia, a gente vem para a dor, né? E essa dor é uma dor, né, que tá ali muito forte. Então a gente vai usar uma erva que ela seja analgésica e anti-inflamatória, por exemplo, a erva baleira, uma erva maravilhosa também. E aí eu tento escolher erva que também tem a ver com o que ela tá bloqueando. Se é uma mulher que ela tá bloqueando muito a raiva, que ela tá bloqueando muito o choro, a gente começa a amenizar ali não só com o processo anti-inflamatório da erva, mas o processo energético da erva, que às vezes é a calma, que às vezes é a ciclicidade, por exemplo, a artemisia, né, que traz essa ciclicidade, ajuda aquela mulher a ser mais cíclica. Às vezes aquela mulher precisa de uma valeriana porque ela é muito ansiosa, então nesse composto eu preciso colocar uma valeriana ou um mulungu. Por quê? Porque ela precisa ficar mais calma para que aquele útero desinflame. Então você vai fazendo todo um contexto para você criar realmente a fórmula daquela mulher, né, para você criar a tintura para aquela mulher, ou para que aquela mulher possa tomar um chá.
Enfim, e essas práticas elas podem ser externas também. Para dor, por exemplo, eu acho muito legal fazer um óleo quente, fazer um cataplasma que a gente faz com fubá, né? Que a gente mistura ali. As argilas também ajudam bastante quando a gente faz argila com óleo essencial. Então a gente vai tendo várias práticas que fazem que aquela mulher tenha um respiro naquele sintoma, sabe? E aí a gente vai trabalhando a causa. Enquanto a gente está fazendo as práticas, a gente vai trabalhando a causa. E a causa a gente pode trabalhar com o Ioni Egg, a gente pode trabalhar com cristais, a gente pode trabalhar com a própria observação da energia sistêmica daquela mulher, tá bom? Então, isso é uma coisa assim que vocês precisam mergulhar. Essa é a cura, né? A busca da causa, e aí a ginecologia natural, ela tem também o alívio dos sintomas, tá? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui. As orientações sobre endometriose valem para endometrioma? Não necessariamente. Assim, as doenças inflamatórias vão funcionar da mesma forma, tá? Mas o comportamento da doença é diferente. Então, você precisa avaliar o comportamento da doença, você entender como ela age no campo energético, porque elas agem igual. Então, por exemplo, se eu tenho uma patologia que ela se espalha pelo útero, pensa que energeticamente ela está se espalhando. Então, ela acaba sendo diferente. Agora, você tem uma patologia que ela cresce a parte do endométrio, né? O que esse endométrio significa? Ele é aquilo que reserva, né, a energia do útero. Então, tem ali um crescimento naquela parte, naquela camada do útero, né? O que aquela camada está escondendo? Então você vai avaliar como é o crescimento, mas sim, se é um processo que é inflamatório, age do mesmo jeito. Se é um processo que o útero está criando algo para esconder, também é do mesmo jeito. Agora, se ele está criando algo e ele está aumentando, como a adenomiose, o que acontece? Ele está querendo ser visto. Ele não está necessariamente escondendo algo. Ele não está espalhando algo. Ele está crescendo. Então aquele útero fica mais inchado, né? Se ele é um mioma que está na parte externa do útero, né, ele também quer ser visto. Então você vai percebendo o comportamento da doença para que você possa identificar qual é a mensagem, porque a doença ela é um mensageiro, mas a parte inflamatória, a parte das ervas, a maioria das ervas elas funcionam para o mioma, para a endometriose, para a endometriose. As ervas uterinas elas são basicamente a mesma. A escolha da composição delas que vai fazer uma diferença, tá? Mas as ervas anti-inflamatórias uterinas é porque uma erva ela funciona para várias coisas. Então, por exemplo, o quitoco ele trabalha nas inflamações pulmonares, né? Ele ajuda o pulmão. E ele também é um ótimo anti-inflamatório para o sistema reprodutor feminino. E aí você percebe energeticamente o que significa o pulmão também. O pulmão está muito conectado com a tristeza. Então, se aquela erva ela age muito bem no pulmão e também age muito bem no sistema reprodutor feminino, se aquela mulher adoeceu por excesso de tristeza, ela vai agir melhor, sabe? O unha de gato, ele é uma erva que ele é muito retirada, sabe? Ele puxa muita energia. Então, se aquela mulher ela acumulou muita energia negativa, sabe? Ela foi pegando muita energia das pessoas, ela foi acumulando muita dor, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai agir em cima disso também. Então, você pega o que a erva traz de energia com o que ela traz de fitoterápico. E aí você vai escolher as suas ervas de acordo com isso, né? Então, por isso que são basicamente as mesmas ervas, né? A gente tem milhares, né? Eu não conheço todas, eu conheço mais as ervas voltadas para a ginecologia natural, né? Mas a gente tem muitas ervas e quanto mais a gente vai para regiões diferentes, a gente vai entendendo mais. A Lu, que é a minha médica, né? Que é quem eu indico para vocês procurarem sempre que vocês estiverem com alguma patologia que, deu esterectomia, o médico falou, vai procurar a Lu, gente, sabe? A Lu atende videoconferência, você mostra os exames para ela, né? Agora ela só atende em Brasília, ela saiu daqui do Rio. Ai, meu Deus do céu. Segunda-feira retrasada, inclusive, eu fui correndo pro consultório dela, porque ela ia fechar o consultório já, né? E eu acabei, sei lá, enfim. Aí eu falei, não, eu preciso fazer os meus exames com a doutora Lu, porque eu não ia fazer com qualquer médico, né? Então, a doutora Lu abriu o consultório só pra me atender. Eu até fiz uma gravação, né, da gente lá no consultório. Eu botei em destaques, quem quiser depois dar uma olhadinha. E aí a doutora Lu agora só vai atender em Brasília fisicamente. Mas ela atende videoconferência. E eu, durante esses 3 anos, eu fazia videoconferência com ela, né? Então, a gente, pra ela passar exame, pra ela poder avaliar exame. Então, assim, super vale vocês fazerem um atendimento para caso vocês queiram uma coisa mais centrada dentro da ginecologia, sabe? Porque ela é uma médica obstétrica e é uma super médica, né? Tem várias formações incríveis.
que vai fazer com que eu olhe pra você assim, ó, cientificamente é isso aqui, mas ela tem um outro olhar, que é esse olhar mais holístico, que é esse olhar da homeopatia. E ela fez e vai estar fazendo viagens pra Amazônia, inclusive agora tá aberta a viagem com ela pra Amazonas, e ela trouxe assim uma penca de ervas, de nomes de ervas que eu não conhecia, sabe? Falei, nossa, Lu, não faço ideia. E ela falou assim, é maravilhoso, porque você conhece as ervas que as mulheres lá utilizam, sabe? Então, você percebe que dentro da região vai ter muitas ervas que muitas das vezes aquela mulher não conhece. E aí você vai começar, é um mergulho, gente. As ervas é um mergulho para a nossa ginecologia natural. Então, conforme você vai entendendo as ervas, você vai entendendo o que elas fazem energeticamente dentro do seu corpo, você vai escolhendo melhor. Mas geralmente são as mesmas. Meu problema é com relacionamento, mas tive algumas dicas que o problema é do feminino ancestral. Gente, historicamente o feminino é muito dolorido, né? Se a gente para pra pensar que a gente tá quase 7 mil anos de um patriarcado, onde a mulher não tinha direito à escola, não tinha direito à fala, onde a mulher era vendida, onde a mulher tinha que obedecer ao masculino, a gente tem um movimento de liberdade que, né, tem menos de 100 anos, né? A própria Inquisição, né? Após a Inquisição, a gente tem uma leva de mulheres frígidas, porque a Inquisição ela matou a sexualidade feminina, né? Porque a mulher ela era bonita, a mulher tinha, sei lá, a mulher, algum maluco olhava para aquela mulher e achava ela sexual, dizia que ela estava com demônio e ela era queimada na fogueira, sabe? Isso é histórico. Então, essa memória tá vívida dentro da gente, sabe? A gente tem dificuldade de mostrar a nossa sexualidade. Eu não tô falando mostrar a nossa sexualidade no que o patriarcado fala, né, da sexualidade, mas eu digo de ser sexual, sabe? De sentir prazer, de ter prazer com você, de identificar o teu corpo. As mulheres têm medo de se tocar. Né? E a sexualidade está muito conectada com essas patologias. Porque uma mulher que se toca, sabe, uma mulher que toca no corpo, uma mulher que conhece o corpo, ela tem menos chance de ficar doente. Né? Teve uma vez, uma xamã falou pra mim assim, pra você evitar endometriose, eu achei isso ótimo, vou contar pra vocês, eu conto em algumas lives, né? Você abaixa, toda vez que você estiver menstruada, aí você introduz o dedo e você puxa aquele resíduo de sangue que fica aqui perto do colo do útero, né? E eu achei aquilo muito legal, passei a fazer sempre. Toda vez que eu tava menstruada, eu ia e fazia, né? Tirava aquele sangue que ficava, né? E aí uma vez, inclusive na mentoria com a doutora Lu, né, que eu tava dando, aí eu contei isso para as meninas e eu perguntei a doutora Lu se tinha alguma, sei lá, né, alguma forma científica ou se era, sei lá, uma coisa cultural, né? E a Lu falou que de fato a gente tem um saco vaginal, né? E ele realmente acumula, né? Então, quando a gente faz isso, de fato, a gente limpa. Eu nem sabia que existia o saco vaginal, gente, sabe? Então, você percebe que tu vai entendendo que provavelmente aquela mulher lá nativa também não sabia que existia um saco vaginal, mas ela sabia que se ela passasse o dedo ali e tirasse aquele resíduo de sangue, ela evitava que as mulheres ficassem doentes. Então, você percebe, olha o toque, o quanto ele faz a diferença na saúde feminina. E a gente tem mulheres que não se tocam, tem mulheres que nunca tiveram orgasmo, tem mulheres que, de fato, não sabem nem o colo do útero. Às vezes, quando eu falo, né, do colo do útero, gente, aqui o colo do útero, a mulher fala, eu nunca toquei no colo do útero. Quando eu falo, né, não sei se vocês viram um vídeo que eu ensino vocês a usarem isso aqui, o seu espéculo, né, que você mesmo usa, você mesmo abre ele, você mesmo olha o colo do seu útero. As mulheres falam, uau, dá pra fazer isso em casa? Eu achei que, como é que sim, né? E, gente, isso é maravilhoso, você reconhecer o seu colo do útero, você vê o seu colo do útero, né? E a ginecologia humanizada, né, a doutora Lu, inclusive, que me ensinou a usar isso, né? Ela dá isso aqui durante o nosso exame papolicolau, ela dá isso pra gente, ela ensina a gente a colocar, a gente abre ali dentro do nosso canal, né, pra gente poder ver ali. Ela vem com o espelhinho, ela mostra, ó, isso aqui, ó, é o colo do útero, isso aqui é o final da sua bexiga, isso aqui é isso, sabe? Então você começa a criar uma autonomia no seu corpo. E aí, quantos médicos fazem isso? Porque pra mim o mais difícil era chegar no ginecologista e eles virem com aquele bico de pato de ferro horroroso, enfiar dentro de você sair de lá com dor, sem um menor, sabe? Eu me sentia invadida, eu me sentia muito mal, né, em relação àquilo. Aquilo pra mim dava vários gatilhos de abuso, sabe? Então eu evitava muito de ir no ginecologista. Quando eu descobri a doutora Lu, pra mim foi tudo. Por isso que eu fui correndo lá fazer o exame com ela na segunda-feira. Saí daqui de Petrópolis, fui lá pra São Cristóvão e falei, não vou ficar sem fazer exame, não. Vou fazer exame com essa mulher aí antes dela ir pra Brasília, porque depois só em Brasília mesmo. Mas eu vou pra Brasília também pra fazer. Por quê? Porque você percebe que existe um respeito, uma autonomia, né? E você ter ali o espéculo, você conseguir ver o colo do seu útero, você consegue perceber. Nossa, tá mais esverdeado, né? Esverdeado pode estar com alguma inflamação, alguma infecção. Não, tá normal. Ah, esse aqui é o meu muco. Você entende que você tem uma conexão com o seu útero, assim, totalmente diferente?
né? Isso é muito importante para a mulher. E foi tirado isso da gente, tirado historicamente. Então, historicamente, a mulher ela não tem autonomia. A gente está recuperando isso. Esse movimento aqui que eu estou fazendo com vocês, de trazer informação, ele é um movimento lento, né? Pode perceber que, por exemplo, tem anúncios rodando meu pro evento. E existe muitas mulheres nesses anúncios que elas falam assim, a melhor coisa é tirar o útero. Tudo balera, tudo, não existe cura para mioma. Por quê? Porque elas estão tão condicionadas a viverem aquilo ali, a ouvirem aquilo ali, que qualquer realidade é diferente. Então você pega poucas mulheres que querem, e assim, é um trabalho de formiguinha. E eu digo isso para as minhas alunas, né, quando elas estão fazendo esse movimento também de despertar de consciência das mulheres, que é um trabalho de formiguinha. Né? Você vai lá e aí mostra pra mulher, cara, a cura não vai chegar pra você se você não olhar pra casa, se você não olhar pro seu feminino. A sua sexualidade, ela é importante. É importante você se tocar, é importante isso, é importante pra patologia, né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas vocês estão incríveis, estão indo muito bem. A zona de conforto nunca é confortável, não é, gente. Comprei um bastão de obsidiana negra. Uma amiga disse que ele pode trazer muitos problemas, por ser um cristal caótico. E me falou para eu me desfazer dele. A obsidiana é um cristal caótico, mas ela... Tudo nasce do caos. O ser humano nasceu do caos. Tudo nasce do caos, né? A cura também nasce do caos, porque se você não bagunça a casa, você não arruma ela. Pensa numa casa. Você chega numa casa e fala, vou arrumar. Você tem que fazer o quê? Empurrar os móveis, jogar tudo para um lado, jogar tudo para o outro. Não é para poder arrumar? Então, tudo nasce do caos. A obsidiana, ela é caótica, ela é um cristal, inclusive, que muitas das vezes ele pega as patologias que estão no útero energético e mostra no útero físico. Então, às vezes, a mulher, ela não tem nenhuma doença fisicamente, mas ela tá doente já. E aí você usa o cristal e ele pipoca um monte de patologia, né? Mas ele não necessariamente Deus diz se livrar dele. Não acredito muito nisso. Porque a barriga fica inchada, porque o útero ele incha, né? Aí se você tem uma patologia, vai inchar mais. Ou seja, se o útero aqui, o tecido liso, ó, como é que é o nosso processo cíclico, né? E vocês vão aprender isso melhor na segunda-feira. Então, vai lá e se inscreve no workshop que na segunda-feira vocês vão aprender melhor. O ovário tá aqui, né? E aí ele diz, é que esse aqui, deixa eu mostrar esse aqui, que esse aqui tá muito doentinho. Deixa eu mostrar esse aqui que tá mais de boa. Ó, o ovário, ele vai, são os folículos, né? Eles vão despertar. Eles começam a despertar no final da menstruação. E aí você vai para a fase folicular, que é quando eles estão amadurecendo. E aí esses folículos que estão amadurecendo para poder serem jogados na ovulação, eles estão, ó, na fase do amadurecimento, e aí na ovulação eles são jogados pela trompa, certo? E aí o teu corpo uterino, ele começa a criar uma caminha aqui. Por quê? Porque ele quer que você seja fecundada, né? E aí, quando ele percebe que você não foi fecundada, essa caminha que ele criou para um futuro bebê, ela é desfeita, então ela desescama, né? Nesse processo de criar essa caminha, você pode estar inchando um pouco, você pode ter um pouco mais de inchaço. E quando ele está desescamando, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o corpo lútea, né? Que é quando percebe que, ops, não teve fecundação, então ela não precisa ficar com essa caminha aqui bonitinha. Vamos tirar. E aí, o que ele faz? Ele começa a contrair o tecido liso, né? E aí os endométrios começam a descer. Se você tem alguma patologia, essa patologia pode causar mais inchaço, né? Esse movimento de contração, de limpeza, ele também causa um pouco mais de inchaço. Então, de fato, a gente fica com o útero um pouco mais inchado perto da menstruação. Por quê? Porque tá passando aqui um processo de limpeza, né? Eu digo que a mulher fogo, ela tá falando assim, ops, vamos aqui, ó. Aqui tem que limpar isso aqui, tem que limpar isso aqui, tem que limpar isso aqui, tá dizendo, ops, isso aqui é pra limpar, isso aqui não é pra limpar, vamos... Então, esse processo dessa faxina que ela tá dando no teu útero, ele causa um pouquinho de inchaço, porque esse útero fica um pouco mais aumentado, porque ele tá começando a contrair o tecido liso. E se você tem alguma doença, se você tem um mioma, essa fase vai ficar mais inchada ainda, né, do que uma mulher que não tenha. E aí, usar um paninho quente com erva, sabe? Fazer um cataplasma, fazer uma argila, isso ajuda muito nesse inchaço, porque vai diminuindo. E uma coisa também, a mulher muitas das vezes ela retém muito líquido. Por quê? Porque come muito sal, porque se alimenta de forma ruim. E aí, esse momento de retenção de líquido aumenta esse inchaço. Então, por isso que é importante a alimentação. Quanto mais você se alimenta bem, uma mulher que come muito glúten, por exemplo, né? Come muito pão, come muitas coisas com farinha branca, né? Ela vai ter mais inchaço durante a menstruação. Ela vai ficar mais inchada do que uma mulher que não come. E eu digo isso por mim, né? Eu já tenho 1 ano que eu não como glúten, mas eu percebo nitidamente que eu não incho tanto quanto eu inchava quando eu estava perto de menstruar. Né? A barriga inchava, as pernas doíam muito, né? Eu cortei o glúten e não tem mais inchaço, né? Então você percebe que tem uma diferença sim, a alimentação aí.
Estou colocando babosa congelada com óleo de copaíba no canal vaginal desde terça. Tá certo? A babosa, ela é uma erva muito limpante, né? Ela funciona bastante para uma limpeza uterina. Sim, se você está colocando, se você deixou a toxina da babosa, se você seguiu o processo, tá certinho. A argila deve ser colocada fria ou quente em cima do útero. Você tem que preparar a argila em uma água que ela seja uma água concentrada, né? Concentrada assim, não vai usar uma água de torneira só, sabe? Usa uma água filtrada, pode ser temperatura ambiente, ela não precisa ser quente, né? Ela pode ser, né, na temperatura ambiente, mas também não precisa deixar ela muito fria, porque o útero, o que acontece? O frio, né? O frio, ele dá aquela esticada, né? Ele dá uma contraída não, ele dá uma pausa na circulação. Então, por exemplo, uma mulher que ela tá com muito sangramento, se ela usa compressa gelada, ela pode diminuir um pouco desse sangramento, né? Porque ele dá uma pausa. Agora, com uma mulher que tá com muito sangramento, ela usa uma coisinha mais quente, aí ela vai dar uma relaxada, então aquilo vai aliviar, pode aumentar o sangramento, mas vai aliviar a dor, né? Eu nunca aconselho a gente botar gelado no útero, tá? Por quê? Porque aumenta a dor. Aumenta a cólica, porque a cólica, ela é o útero contraindo o tecido liso, certo? Então, quando a gente bota o gelado, a gente faz o quê? Faz com que essa contração, ela fique mais dolorida, porque a gente para com a circulação que tá ali. Por isso que, por exemplo, movimentos pélvicos ajudam, né? Movimentos pélvicos. O que são movimentos pélvicos? Uma fisioterapia pélvica, para as mulheres com endometriose, a fisioterapia pélvica é super indicado, né? Dança do ventre, o trabalho com os yoni eggs, né? E aí, para quem tá chegando agora não sabe, mas eu tenho um trabalho com esses ovinhos de cristais aqui, né? Que eu não tô falando deles porque a gente tá muito focado na ginecologia natural. E eles até entram, mas assim, de fato ele é um negócio um pouco mais acima, né? Mas acima no sentido de consciência, você precisa entender um pouquinho mais ali. Mas eles ajudam bastante porque é um movimento pélvico. Quanto mais a gente movimenta essa pelvis aqui, o popularismo no caso, né? Mais sangue a gente vai colocar aqui. E o que você precisa? De sangue. Por quê? Porque aí esse sangue vai ajudar esse tecido liso a contrair e você não vai sentir tanta dor, né? Então, por isso que é importante as bolsinhas quentes. Mas, nesse momento onde você tá colocando para diminuir o sangramento, usar mais pra temperatura ambiente é melhor, tá bom? Mas pra dor, pra aliviar a dor, sempre o quente, porque vai fazer circular mais. Pode ser uma febre emocional, né? Sim, quando a gente está menstruado, o nosso colo do útero fica mais baixo. O nosso colo do útero, ele move de acordo com o que está acontecendo no nosso ciclo. Na fase folicular, ele vai estar de um jeito, na fase ovulatória, ele vai estar de um jeito, né? O colo do útero aqui, gente, ele movimenta, tá? Então, por exemplo, às vezes o absorvente que você usa, quem usa coletor, pode sentir um incômodo, por quê? Porque o colo do útero dá uma descida. Fica diferente, né? O colo do útero, para menstruação ele fica mais aberto, né? Na fase folicular ele tá bem fechado, na fase ovulatória ele também tá um pouquinho mais aberto, mas não tanto contra a menstruação. Então o colo do útero ele modifica a cada semana. Se você olhar o seu colo do útero toda semana, você vai perceber que é 4 colos do útero. Ter relações sexuais no período menstrual para... Vocês estão com as perguntas, gente. Tem alguma relação entre trombofia e endometriose? Enfim, são questões circulatórias, né? Eu acredito que cientificamente vai ter uma... Guarda essa pergunta para segunda-feira, que acho que a doutora Lu vai te responder melhor do que eu, né? Energeticamente, eu posso te responder que sim, mas cientificamente ela vai te responder melhor do que eu. Segunda-feira a gente vai dar uma live 10 horas da manhã. Anota aí, tá? 10 horas da manhã a gente vai começar... Eu vou abrir esse movimento do nossos saberes femininos com a doutora Lu. Então guarda essa pergunta que ela vai te responder melhor do que eu. Então, meus amores, pra gente poder fechar essa live que hoje eu já passei, né, o que é importante vocês saberem? Que a endometriose, ela pode continuar mesmo que a gente gire o útero, que ela é uma doença inflamatória, você precisa observar o que você está ingerindo no seu corpo, o que você está ingerindo no seu corpo físico, o que você está ingerindo no seu corpo emocional, tá bom? Que você precisa identificar o que o seu útero está escondendo para que você não sinta dor. E ele tá querendo te mostrar que existe alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele quer esconder de você. Então, avalia a tua história. Observa que isso pode estar conectado com todo o seu sistema familiar, com todas as mulheres da sua família. Então, com as mulheres que vieram antes. Olha para a história da tua família e tenta entender onde você poderia estar honrando com a endometriose, tá bom? Então, isso é bem importante, porque o que é o movimento sistêmico? É todo um sistema e a gente não foge dele. A gente vive num sistema feminino, né? Que é esse sistema da Terra, onde todas
essas mulheres passaram por determinadas coisas. A gente vai captar alguma coisa disso. A gente vai viver em um sistema onde existe a cultura, que é o nosso país. A gente vai captar um pouco desse sistema. Aí a gente vem para o nosso sistema do lugar que a gente foi criado. A gente vai captar um pouco desse sistema. E aí a gente vem para o sistema familiar, que a gente vai captar muito desse sistema. Então, você percebe que a gente vai captando um pouquinho do pouquinho do pouquinho. E isso pode sim nos adoecer. Então, o que você precisa fazer? É trazer a ressignificação para esse útero. E aí eu deixo aqui para vocês um conselho, que é, se teu útero está sangrando muito, bota a mão nele e diz assim, eu vejo você. Eu sinto o seu choro. Todas as lágrimas que um dia eu não chorei e você está chorando agora, eu pego para mim. Eu choro com você. Traz para esse útero esse choro. Traz para você o útero que esse choro... Quer dizer, traz para você o choro que esse útero está trazendo. E se conecta, sabe? E tem 3 frases que a gente fala pro útero que, por mais que a gente pareça que elas são assim, que não vão significar nada, eu vejo você, eu sinto muito e eu te amo. Quando você repete essas 3 frases pro seu útero, você sente uma reconexão com ele. E essa reconexão pode fazer toda a diferença no seu tratamento de cura. Né? Porque o que é importante? Você entender que a causa, ela é a cura. Amenizar os sintomas faz parte do tratar a causa. Porque muitas das vezes você pode continuar com endometriose a vida inteira, mas não ter sintoma nenhum. Conseguir engravidar e ter uma vida. E isso já é uma cura. Ter uma vida normal, ter uma vida onde você não tem dor, sabe? Conseguir fazer tudo que você queira. A cura, ela tá entre você estar em paz com você mesma, né? Você tá em paz naquele movimento ali, que não tem algo te perturbando. Aquilo ali é a cura. Então, a ginecologia natural tem alivia os sintomas e busca a causa, para que você encontre esse ser humano que você é, essa mulher incrível que você é e que de fato está machucada pela vida e de fato traz uma história dolorida e por isso que esse útero está reclamando. Então, vamos parar de amaldiçoar a doença e vamos entender que ela é um mensageiro, porque ela não é um problema, ela é a consequência da nossa história. Então, vamos olhar para a nossa história, tá bom, meus amores? Beijo enorme. Vou fazer uns stories agora sobre endometriose pra vocês, tá bom? Falando mais algumas coisinhas, usando os casos que vocês me mandaram no direct, né? Trazendo aí o que eu faria, quais as ervas eu usaria. Então daqui a pouquinho passa lá nos stories que eu vou ter montado eles pra vocês. E se inscreve no evento, tá? Hoje às 18 horas eu vou liberar a apostila pra vocês. Então quem não tá no grupo, entra no grupo, tá? Vai lá vai lá no minha bio, se inscreve no evento, vai pro grupo do WhatsApp pra apostila de vocês. E segunda-feira estaremos juntas às 16 horas pelo YouTube e 10 horas aqui com a doutora Lu, tá bom? Então, beijo, 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 meus amores. Gratidão aí.